Beleza? Boa noite, handbolista. Bora lá, bora lá. Se você já tá aí, tá me vendo, está me ouvindo, escreve no chat aí um oi para eu saber que tá tudo certo, para eu saber que vocês estão me vendo, para vocês que estão me ouvindo aí direitinho. Fala, handbolista. Os jogos estão voltando. Os jogos estão voltando. Me conta aí. Se tá me vendo e me ouvindo, fala um oi aí no chat aí. Fala Snoopy, Ferni. Tá me vendo e tá me ouvindo? Fala um oi aí só pra eu saber que tá tudo certo. Bora que hoje vai. Essa noite promete, hein? Bate-papo, ó, sem corte e sem censura. Deixa eu ver. Tá me vendo? Dá um oi aí. Fala um sim aí no chat aí pra mim, só pra eu saber se estão me vendo, estão me ouvindo. Fala Lucas, tá na área também. Deixa eu ver quem mais tá aí com a gente. Nosso convidado Guga já está chegando aí na área também, já mandou mensagem aqui. Tá tudo certo. Boa, estão me vendo, estão me ouvindo. Já aproveita e coloca o nome da sua cidade, de onde você está falando. Deixa eu ver que lugar desse mundo que você é. Escreve aí já para mim o nome da sua cidade, o nome do seu time. Escreve o nome do seu time aí. Bota aí o nome do seu time. Bora lá, que hoje convidado super especial, bate-papo com um handbolista. Olá, nosso convidado Guga tá na área. Deixa eu já mandar aqui o convite para ele. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Calma aí. Guga, tá me ouvindo? Guga, beleza? Tá me ouvindo? Grande Adrianão, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Legal? Tá baixo? Qualquer coisa eu mudo o fone aqui. Show de bola, tudo certo. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco essa noite. Bate-papo com o handbolista de número 54. Estamos a 54 programas, trazendo uma celebridade do mundo handball para conversar com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com você essa noite. Já tive a oportunidade de atuar no seu jogo. Já dividi as quadras com você e é uma honra estar aqui com você essa noite. Muito Opa, que obrigado, viu? agradeço. Pô, eu que agradeço, Adriano, pelo convite, pela lembrança. É sempre bom a gente estar participando e ter pessoas que lembram aí da gente, né, da nossa história. E a vida é assim, né? Vai fazendo história, vão entrando outros e assim vai. Mas é muito bom ter essas pessoas que amam handball e conseguem ainda trazer, né, a raiz ainda um pouquinho ali. Minha raiz não, né? Mas eu já estou mais no caule, que teve muita gente que ralou atrás de mim. Mas lembrar da gente é legal, é importante isso aí. Obrigado e agradeço pelo convite. Que demais, estou muito feliz aqui com você, e é uma honra mesmo. Cara, eu vi seus jogos que eu era jogador, depois eu virei árbitro, tive a oportunidade de atuar alguns jogos seu. Cara, e Pois tá é, aqui é demais, né? Tipo, é muito e jogos bons, né? gratificante. Você pegou uma época boa ali, uma época de rixa boa, de jogos bons, de Liga Nacional intensa. Bacana, bacana, legal. Vamos ver se a gente consegue Show de, contar um pouquinho das histórias aí. show de bola. E tem assunto hoje, nossa, eu preparei aqui, ó, Guga, você não vai acreditar. A galera separou umas perguntas aqui, muito 10, sensacional. Mas antes de eu É, começar com as perguntas aqui, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, porque tem uma galera muito jovem aqui no nosso Instagram que às vezes não te conhece. Então, eu queria que você se apresentasse para eles. Quem é o Guga ou o Gustavo? legal, legal, cara. Eu sou o Gustavo, né? Henrique Lopes da Silva, conhecido como Guga, no meio do handball, e até hoje eu sou formado em fisioterapia, até na fisioterapia é Guga, né? Então, quem me chama de Gustavo eu nem olho. Guga já olho. Sou natural de Recife, nascido em Recife, mas minha família toda mora em Olinda, né? Eu moro em Olinda agora, voltei para Pernambuco depois de 22 anos em São Paulo. Joguei aqui, comecei jogando handball na escola, né, no Colégio Bairro Novo, aqui de Olinda, com os professores César e Iberê, né, Caldas, né, os irmãos que participaram até de seleção brasileira, tudo, fizeram uma grande carreira, vários atletas, como o Bruno Santana, Samuel, uma galera boa. E a partir daí a gente começou na escola, né? Eu comecei a jogar handball através do meu irmão. Eu sou o caçula de três.
e o meu irmão do meio jogava handebol. E a partir daí eu comecei a praticar handebol na educação física. Só que aí o professor de educação física era Iberê. Então, eu já acompanhava meu irmão na escola indo jogar, mas nunca tinha praticado handebol. E aí o treinador de educação física era o treinador dele, que era Iberê, já pediu para ele me levar para jogar na escolinha, né? Para treinar na escolinha. Mas a partir daí eu nem na escolinha cheguei, já fui para o mirim da escola, mesmo com 9 para 10 anos, já comecei no mirim da escola. Eu acho que eu fui daqueles que eu tive um mirim de quase 5 anos e um adulto de já com 15 anos, né? A partir de 15 anos já estava jogando um adulto. Então todo mundo já achava que eu já era adulto, mas não era. Então comecei aí no Colégio Bairro Novo, e aí a gente começou a ter uma equipe muito forte, começou a disputar campeonatos brasileiros, né? E aí a gente foi campeão brasileiro em 1995, infanto juvenil em Cianorte. E aí quando eu tive um convite para sair, a primeira saída minha foi para Portugal, em 1996, fui para o Futebol Clube do Porto, fiquei 3 meses no Futebol Clube do Porto, mas era uma outra época difícil de comunicação, né? Onde a gente, para se comunicar, tinha que ir para o orelhão dia de domingo, né? Para ligar para uma central, para a central ligar, né? E o celular estava chegando na época, até meu irmão entrou aí, ó, ele é um dos culpados aí dessa minha levada. Se eu ficar olhando aqui, eu mandar um abraço para todo mundo, a gente não vai falar nada, né? E aí fui para Portugal, passei 3 meses lá, Adriana. Assim, foi muito bom, mas também bem difícil essa questão de comunicação. A primeira vez que eu saí de casa, não tinha comunidade europeia ainda, né? Essa questão hoje que facilita muito e bom para os atletas, né, de todo o país, essa questão da comunidade europeia, então passaporte, né? Então eu entrei como estrangeiro, só que eu era juvenil ainda, então não podia jogar na categoria de base, que eles chamavam Esperança, que era a minha categoria, eu tinha que jogar no adulto. Só que, cara, para um atleta de 16 anos de idade, jogar no adulto em Portugal, na primeira liga, era bem complicado, era muito pesado. E aí, a partir daí, eu fui emprestado para um time da segunda divisão, onde tinha um brasileiro, um cara de Recife, Pernambuco, que é meu irmão, que é o Tony. Ele tinha ido também, na verdade, para estudar, fazer educação física na Universidade do Porto. E como ele era jogador de handebol, ele permaneceu também jogando, né? Vou mandar um beijo para minha esposa, que acabou de entrar aí, a Patrícia. E aí a gente começou Aí eu morei com ele. Então foi onde eu me sustentei os 3 meses ali junto com ele, jogando no clube que ele estava jogando, no Futebol Clube em Festa. E aí foi quando surgiu, em 1995, a apresentação está sendo longa, né? Em Não, não, 1995, tô anotando os detalhes em, aqui. em 1995 começou a surgir o projeto juvenil, da seleção juvenil, que era o projeto para a Olimpíada de Atenas, 2004, né? Então, aqui no Nordeste, o treinador era Iberê Caldas, né? E eu não lembro, era César e tinha uns auxiliares. A gente fazia tinha uma etapa de treinamento aqui no Nordeste, uma etapa de treinamento sul-sudeste, norte-nordeste e sul-sudeste, onde o treinador era o Edgar Ubner, né? Junto com o Gian e Iberê, os seus auxiliares. E aí foi quando começou o projeto. E aí, no final do ano, a gente teve um sul-americano, e aí foi quando eu fui convocado também, né? Eu já fazia parte da seleção, mas quando eu fui para Portugal, aconteceram algumas fases e eu não pude participar. Mas aí a fase final do sul-americano em Curitiba, eu voltei, final de 96, e aí quando eu voltei para disputar esse campeonato sul-americano aqui no Brasil, em Curitiba, aí eu não quis voltar mais para Portugal. Aí conversei com meus pais falaram, não, você não quer ir para Portugal, a gente só avisa, só peça a sua passagem para poder voltar para Recife. Mas, ao mesmo tempo, surgiu o convite do Esporte Clube Pinheiros e da Metodista. E aí eu preferi ir para o Pinheiros, porque eu já conhecia mais o clube, tinha alguns atletas que eu já conhecia, até por confrontos mesmo, né, de tanto disputar campeonato brasileiro. E aí eu escolhi o Esporte Clube Pinheiros. E aí cheguei no Pinheiros em 1997 e fiquei 9 anos, né, no clube até 2005, mais ou menos, 8 anos por aí. E aí, em 2005, eu tive um convite para jogar na Metodista, né, São Bernardo do Campo. E aí
e joguei até 2011, né, na Metodista. E dentro desse processo, a minha transferência foi muito mais por ter, eu já, o combinado de sair de casa era ter uma graduação, né, um diploma, e aí eu me formo em 2002 pelo Esporte Clube Pinheiros, e aí 2003, 2004, eu paro de estudar para focar no ciclo olímpico, que era os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo e, consequentemente, a Olimpíada de 2004 de Atenas, onde deu tudo certo, né? E aí, em 2005, eu faço uma especialização, e aí é quando a Metodista me faz o convite, o Alberto, né, me faz o convite para jogar na Metodista e trabalhar como fisioterapeuta. E aí foi onde balançou, tá vendo, a minha ida para a Metodista. Então, é, se fosse só pelo handball, acho que eu não teria ido para Metodista, não. Por mais que tivesse um, um valor a mais, tudo, mas eu acho que eu ficaria no Pinheiros pela história que eu já tinha no clube, tudo, mas aí uma hora pesou essa questão de trabalhar como fisioterapeuta das categorias de base, né? E jogar também. Então, foi essa mudança que eu tive na Metodista. Fui trabalhar na Metodista, então comecei a trabalhar como fisioterapeuta e jogar de 2006 a 2011, onde eu paro de jogar e continuo morando em São Paulo, trabalhando como fisioterapeuta até 2018, onde eu retorno para Recife. E durante esse período, não tive, foram quase ah, 13 anos de seleção brasileira de juvenil a adulta, né? Com 2 ciclos olímpicos, é, mas só com uma participação em Olimpíada. Né? 2 Jogos Pan-Americanos, que foi o de Winnipeg, em 1999, onde é aquele jogaço, porque o Brasil só tinha participado da Olimpíada de 92 e 96 por desistência de Cuba, né? E aí eu vou para uns Jogos Pan-Americanos, onde só tinham 13 atletas na época, só poderiam 13 atletas, jogavam 12, né? Era a regra antes, só jogavam 12, e ficava um de fora. E aí eu fui para essa competição, para os Jogos Pan-Americanos do Winnipeg, onde Cuba tinha um timaço, né? Tanto é que aquela geração de Cuba, uma das últimas, todos naturalizaram com outras bandeiras, né? Rolando Úrios, é, Carlos Pérez, Vladimir, um timaço. E aí essa equipe de Cuba, a gente perde para Cuba, na verdade, na final, nos 7 metros. Nos Jogos Pan-Americanos 7 metros. Foi um dos jogos mais emocionantes, assim. Eu não joguei, eu era juvenil, a júnior ainda, primeiro ano de júnior, em 1999, mas a gente perde nos 7 metros. E aí a gente ainda fica esperando um pouquinho da desistência de Cuba. A gente sabia que Cuba iria, mas a gente ainda fez uma fezinha, mas aí Cuba foi para si, né? E aí a briga foi para o ciclo olímpico seguinte, que foi o dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, onde a gente vence a Argentina na prorrogação. E aí a gente conquista com as próprias pernas o primeiro título pan-americano da seleção brasileira. E aí a gente vai para Atenas com o nosso mérito, né? Vamos dizer assim. E a partir daí a gente já venceu outros Jogos Pan-Americanos aí que deu um pontapé inicial aí. Uma apresentação nossa aí um pouquinho da história. Que demais, galera, que demais. Galera, ó, tem uma galera que chegou com a gente aí, já dá um coraçãozinho aí pro Guga, manda energia positiva aí, nosso atleta da seleção brasileira, 2 ciclos olímpicos, cara, que demais. Olha só, Guga, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando que você percebeu que realmente poderia seguir adiante o handball? Em que momento que caiu uma ficha assim para você, deu um estralo? Como é que foi para você? Falou, não, cara, eu vou seguir, eu tenho potencial, eu posso seguir adiante. Como é que foi essa questão para você? Tudo é engraçado isso, porque assim, você não se prepara para isso, né? As coisas acontecem mesmo. E eu acho que quando a gente foi campeão brasileiro aqui, infanto juvenil, né, em Cianorte, em 95, e quando começou a surgir vários convites para sair de Recife, é quando cai um pouco da ficha, né? Opa, tem alguma coisa aí que dá para a gente seguir nessa caminhada. E a partir dali eu acho que despertou, né? Depois do título ali, e aí os convites vão acontecendo. Aí a partir dali você percebe que dá para chegar, que dá para ir longe, dá para virar atleta, né? E antigamente a gente assistia vídeo, cassete, né?
galera nova aí, eu acho que não sabe o que é isso, cassete. E aí a gente assistia de um campeonato europeu, de um brasileiro, por exemplo, o brasileiro já aconteceu há um ano atrás, o europeu passado, e a gente começava a assistir, principalmente aqui no Nordeste, assim, bem atrasado. E como a gente colocava, né, e ficava assistindo os jogos, ali começava aquele sonho, pelos convites, de assistir, estar mais próximo daquelas pessoas ali, né? E a partir dali eu acho que começou a ter esse disparador, assim, que eu poderia virar um atleta de handebol, principalmente indo para a Europa, porque aí na Europa a gente sempre sabia que o handebol é um esporte onde era profissionalismo, né? O handebol era profissional, e aí meio que despertou um pouco mais isso. E aí foi cada ano que passa, as coisas, cada ano que passava, né? As coisas iam acontecendo, e quando eu vi eu estava mais envolvido, mais apaixonado pelo handebol, né? E quando eu vi eu já estava lá dentro, né? Já estava junto, já estava fazendo aquilo que amava. Ô Guga, se você tivesse hoje, né, nessa geração atual, que está aqui agora acontecendo, com a idade que você tinha lá, o potencial que você estava desenvolvendo ali no começo da sua carreira, você acha que você teria ficado mais tempo em Portugal ou não? Você acha que seria mais fácil essa adaptação para você? Sim, com certeza, com certeza. Era outro tipo de, era outro momento, né? Eu acho que não só eu acho que o Brasil teve uma geração talentosa demais nessa época. A minha geração era a geração que ela era talentosa, e a gente já começou a ter um pouco mais de biotipo, né? De altura, estatura, uma coisa que o handebol brasileiro pouco teve, né? E a gente já era uma geração que já era muito alta. Tinha mão de onça, Marlos, alemão. Então a gente Nossa. tinha pelo menos três, quatro caras que já tinham quase 1,98 m para 2 metros. E essa era uma geração totalmente habilidosa. Fora uma geração acima que a gente já tinha, né? Como o Bruno, como o Beto, como o Léo. Então, tem uma hora que isso se espreme e isso se junta. Então, acho que tinha muitos atletas ali que tinham um grande potencial para sair. Ah, Se fosse a época de hoje, com certeza, eu acho que facilitaria muito isso daí. Uma coisa que eu acho que é diferente também era que o nosso handebol brasileiro, nacional, ele era um handebol muito competitivo também, né? E onde a gente tinha prefeitura, a gente tinha clubes que ajudavam e bancavam. E, às vezes, na minha época, para sair daqui, às vezes você ia beliscar para um time de segunda e terceira divisão. Então, às vezes, a gente olhava, não valeria a pena sair daqui para a Europa para jogar na segunda ou terceira divisão, e podendo jogar num bom nível aqui no Brasil. Além de que essa questão do passaporte europeu, né? Mas a gente teve grandes atletas que conseguiram ir, né? Principalmente o pessoal que foi para a Itália. Eu lembro de Rodrigo Rofelder, que jogava na Alemanha, não sei qual era a divisão que o Rodrigo jogava, e consequentemente ali já foi moratório para Portugal. A gente pegava ali pontos, né, alguns atletas específicos aí. Quem falar muito atrás, já tinha atletas que saíam, mas hoje, teoricamente, a gente tem quase um time inteiro fora, né? E o bacana é que a gente vê hoje na Champions League, por exemplo, brasileiros se confrontando, brasileiro campeão da Champions League. Cara, isso é fantástico, né? Mas eu acho que a gente tinha uma geração, a minha geração, minha época ali, era uma geração de grandes talentos. Mas, infelizmente, a gente não tinha essa questão da comunidade europeia, a tecnologia a favor, né? E acho que isso também contribuiu. E faz parte, é isso aí. É evolução. Alguns têm que vir garimpando para poder chegar. Como tiveram grandes atletas que pegavam a seleção brasileira, que ficavam debaixo de arquibancada, de ginásio com a seleção brasileira. Eu peguei já uma evolução, a gente já ficava em hotel, né? E assim vai, faz parte. É isso aí. Ô Guga, sempre quando a gente manda um convite aqui para uma celebridade do handball, cara, a gente só esquece de um detalhe, meu. Para falar que a gente tem umas perguntas que são meio bombásticas aqui, entendeu? Mas a gente acaba não Ixi, Maria. falando, entendeu? Se for de alguns, aí você tem que mandar a pergunta para mim e falar, ó, o autor foi esse. Aí eu vou ver se foi para fazer pegadinha mesmo ou por curiosidade, entendeu? Ô, Guga, seguinte.
Quando você começou a fazer parte da seleção brasileira, já tinha alguns atletas mais experientes, um pouco mais velhos que você. Me fala o nome de um atleta aí que você tinha um puta assim, caramba, meu, esse cara é sensacional, cara, eu não tô acreditando que eu tô aqui jogando com ele. Porra, mano, o cara é top mesmo, é do jeito que eu imaginava. Ó, assim, eu vou falar, quando, por exemplo, eu cheguei no Esporte Clube Pinheiros, cara, que eu entrei no clube. A gente tem ideia de quem eram aqueles atletas que disputavam a Olimpíada, né? Que tinham jogado a Olimpíada Barcelona e Atlanta. E aí, quando você entra no Pinheiros ali, que você dá de cara com o Checha, aí dá de cara com o Ivan, você dá de cara com o Oratório, aí tinha uma geração de uns caras muito bons, como o Júlio Calil, Tomás Reuter, Duda, uma galera que se você olha assim, você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Você acaba o teu treino, você senta na arquibancada assim ali, na época era o ginásio, né? Hoje em dia o adulto, na minha época já treina no polo esportivo, mas a gente treinava no ginásio. E você começa a olhar ali aquela galera ali, você fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas um cara assim que eu joguei, que depois você olha assim na sequência, assim, eu acho que tiveram assim, tanto o Ivan como o Checha, né? Eu estou jogando com esses caras aqui. Tem que, assim, a persistência dos caras, o profissionalismo dos dois era impressionante. E um cara que, puta, eu joguei o tempo todo do lado dele, e hoje eu paro e falo, caraca, eu jogava o tempo todo do lado dele, e só agora que eu entendo qual que era a valorização desse cara, que foi o Bruno, né, cara? O Bruno é um cara diferenciado, por mais que veio da minha geração, Bruno eu sou 7'9", o Bruno é 7'8", se não me engano, 7'8", 7'7". Mas era um cara que eu joguei do lado dele o tempo todo e, assim, depois ele é um pouco da sua pergunta, né? Você está me perguntando o cara que eu vi e joguei do lado. Bruno é o contrário. Eu joguei, depois foi que eu vi a importância que esse cara tem no handball, o quanto que ele era assim, um cara decisivo, um cara que foi para a Europa, meteu a cara e brigou e jogou mais de 10 anos numa Bundesliga na Alemanha. Então, assim, não é para qualquer um, não, sabe? Então, lá atrás, o cara ficar entre uma votação lá entre os 3 melhores do mundo. Então, tem coisa que você olha assim e fala, caraca, esse cara foi longe. O cara foi muito longe naquele momento, naquela época. De dificuldade muito grande e ele conseguiu ir longe. Ô, Guga, aproveitando essa questão do que você falou quando você chegou aqui em São Paulo, no Esporte Clube Pinheiros, como é que foi para você essa questão dos primeiros momentos aqui, morando em São Paulo, né? É uma cidade bem diferente, né, do Nordeste, de Recife, né? E como é que foi para você sair de casa? Eu sei que você já tinha ido para Portugal, já tinha tido uma experiência fora, né? Mas aqui no Brasil, né, numa dinâmica um pouquinho diferente, né? Como é que foi para você esses primeiros momentos? São Paulo é diferente, não tem que falar. Né? Percebe que São Paulo a rotação é outra. Como eu também cheguei muito jovem, tá, Adriano? Assim, é como se eu tivesse nascido em São Paulo e eu tive minha iniciação como um jovem, um adulto, de São Paulo, né? Mas, assim, o bom do Esporte Clube Pinheiros me fez isso e me fez me adaptar o mais rápido era o quanto que a gente era família, né? Então, se eu bater hoje em São Paulo e bater na porta, por exemplo, dos pais do Buda, né, dos pais do Danielzinho e outras pessoas lá, eu tenho uma porta aberta. E essas pessoas me fizeram, assim, meio que não senti tanta falta da minha família, né, e fizeram focar naquilo. E aquilo daquela sua pergunta, naquela coisa de despertar para o atleta dentro de uma quadra. Quando é que eu percebi? Aquela ideia de já estar no lugar que era totalmente diferente para mim, de confrontar com alguns atletas ali, aquilo ali já me despertava bastante coisa. E a adaptação para isso, esses atletas aí que me trouxeram para debaixo da casa dele, debaixo do teto dele, fizeram com que eu fosse esquecendo durante o ano toda essa minha distância da família. Mas eu vou te falar, toda vez que dava férias, eu voltava para casa, putz, para voltar para São Paulo era complicado. Era muito complicado
Mas hoje, quando eu vim para Recife de vez, a falta que São Paulo me faz é muito grande. Pela essa dinâmica, 22, 23 anos, né? 22 anos em São Paulo, essa dinâmica. Mas estar próximo da minha família, do meu filho, dos meus pais, da minha esposa, de tudo isso aqui, aí dá uma diminuída nessa questão de nossa dinâmica de São Paulo. Mas o que me fez adaptar um pouquinho mais foi essa questão dessa recepção que eu tive no Esporte Clube Pinheiros. Então foi muito bom para mim essa questão dessa recepção. É lógico, algumas coisas eram bem diferentes, né? A escola, como se formava, a cultura no geral, o frio principalmente, né? Então, a gente aqui com 22, 23 graus já está um pouquinho frio. Olha que eu moro perto do mar, venta bastante, mas São Paulo, esses dias conversando com o pessoal, porque a gente sempre mantém um contato, né? E aí a gente vai ver, putz, eu estava 5 graus, 7 graus, você fala assim, tá louco, né? Então você para assim, você fala, meu Deus, como é que me adaptava a isso? Às vezes, depois de ter parado de jogar, às vezes ia trabalhar de manhã para atender paciente às 7, acordava às 5 horas, aquele vento passando na tua perna, no rosto, rasgando, você fala, meu Deus do céu. Então, assim, o frio foi uma coisa que foi bem difícil, mas hoje eu sinto um pouco de saudade do frio. Colocar um moletom, colocar uma blusa. Mas essa questão da recepção do Esporte Clube Pinheiros, que era muito família na época, eu dei graças a Deus de cair no momento certo, na época certa, com as pessoas certas, e aí me ajudou muito isso daí, né? a ter essa adaptação, né, com as pessoas. E aí, cara, começavam os jogos, convocação para a seleção, e aí aquela pergunta que você fez, as coisas cada vez mais foram brilhando nos meus olhos. Eu, cara, estou aqui, ano que vem é ano de Mundial, ano que vem é ano de Jogos Pan-Americanos, e cada ano ia, e assim foi conseguir ficar um bom tempo aí, 21 anos, 22. Ô, Guga, quando você estava aqui por exemplo, em São Paulo, o que você sentia mais falta aí da terrinha? Da comida? O que você sentia mais falta assim de comida? O que você queria falar? Cara, pô, quando eu chegar em Recife, cara, eu vou comer o que dava mais vontade de comer. Conta pra gente, eu tô curioso agora. Cara, a comida, com certeza, acho que eu sei, poucas coisas, mas coisas ricaças, né? Acho que a família, os amigos, a comida e a praia, né? Principalmente a praia. Então, quando eu chegava aqui, a primeira coisa era a comida da minha mãe, era uma carne de sol, a carne de charque, as coisas básicas mesmo, nossa, né? Com a própria macaxeira, né? Que é Macaxeira. a mandioca, exatamente. E aí descer, cara, colocar um chinelo, a bermuda e sair andando na orla, caminhando, o sol batendo. Então essas coisas aí faziam muita diferença, muita falta. Mas iam compensando. Tanto é que depois, para voltar para São Paulo, era complicado. O negócio era difícil. O Hortelã sofria um pouquinho, porque eu falava, ô, Hortelã, minha mãe tem consulta, né? Acho que minha mãe, coitada, já arrumei umas 25 consultas para ela, sem ela saber que ela estava com consulta. Ficava mais uma semana e assim ia. Mas aí depois que chegava, eu tinha uma semana de ressaca em São Paulo, depois as coisas continuavam e andavam bem. Ô, Guga, e o que você conheceu aqui em São Paulo que você não comeu aí em Recife? Que você falou, caramba, que delícia isso aqui, pô, isso aqui é muito bom. Tem alguma coisa ou não? Puta, não tem, Adriano, não tem. Tem costumes, né? Por exemplo, pizza, por exemplo, né? A pizza aqui no Nordeste a gente come muito com ketchup, mostarda, né? E aí em São Paulo não se come, né? Se você vê alguém colocar um ketchup em uma coisa, a galera quer matar, principalmente quem é descendente italiano. Então algumas coisas assim que eu tive o costume de comer com azeite só, né? Que mais? Alguns detalhes que você vai vendo que você vai se acostumando mesmo com a cultura do local que você está, né? A gíria, né? As coisas. Mas todo mundo falava também que eu não era de São Paulo e quando eu voltava para cá para o Nordeste, para Recife, eu não era pernambucano também. Então eu não sabia de onde eu era. Eu não tinha originalidade no meu sotaque aí. Boa, Guga. Mas não, Ó, o tem, não, Kleber. tinha, não tinha nada específico ali, não. Olha aí, ó, É, Kleber, matou a mãe várias vezes. Olha aí, tá, galera. Esse é meu compadre, meu irmão, meu amigo.
Olha, tem uma aqui também do. Deixa eu ver aqui, do Jackson. Cara, um grande abraço pro Jackson. Vou contar ele também, tá na nossa lista aqui. Ó, Conta a Jacques história do cavalo do pedindo para contar o cavalo do Vinícius. Vinícius. Eu não posso contar, não, Jacques, senão ele chora. Ele acha que vai Tem chorar o até Kibe tá com agora. a gente. O Kibe tá com a gente aí também, direto de Orlando, o Grande pessoal de Kibe, um Carajás, abraço. Thaís, o Fábio, o É, o Mário. Cara, Kibe, tem uma galera aqui. Kibe é um cara que tem só vários passaportes, né? Só não tem um brasileiro que figurasse. Um abraço, Kibe. Show de bola. Ô, Guga, Esporte Clube Pinheiros, depois você teve, já no Pinheiros, você já tinha acesso à seleção brasileira. Como é que foi para você os primeiros eventos com a seleção brasileira, a primeira convocação? Como é que foi para você essa experiência, a primeira experiência fora do Brasil, em algum evento internacional? Conta pra gente como é que foi. Minha primeira convocação foi juvenil, né? A gente tem uma fase de treinamento ah, aqui no Nordeste, Norte-Nordeste. E a primeira vez que realmente eu coloquei uma camiseta amarelinha do Brasil, lembro que ela tem uma grande uma marca, né, nacional aí, ficou muito tempo no Brasil. Colocar aquela camiseta foi pesada, foi uma emoção muito grande. Assim. Mas a minha primeira convocação para um campeonato mundial foi em 1997, junho, para um mundial na Turquia. E esse aí foi bem bacana. Né? Viajar, primeira vez viagem internacional para disputar um campeonato mundial. Aí, cara, assim, de você tá jogando contra os caras, contra os europeus. E eu lembro que em 97 a nossa chave era uma chave bem pesada, eu não vou conseguir lembrar todos, mas eu lembro que a gente caiu contra a Hungria, aí França, e o time da França, cara, era um time mais ou menos assim, Romeia, né? Todo mundo tem Nossa. mania de todo mundo tem mania de falar goleiro, né? O nome do goleiro e falar que ele é no gol, né? Ele é no gol, não tem jeito, né? Homé na ponta esquerda não existe, então Homé é no gol. Então tinha Homé, aí na meia esquerda você tinha um Guilherme Gillet, que hoje é treinador da seleção francesa, né? Tinha um Fernandes, que parou de jogar, central, também o Gillet que jogava de central, na verdade, o Fernandes de, de meia esquerda, aí tinha um tal de Diná também, que era também lateral esquerdo, Diná, né? Pivô, você tinha aí, cara, o irmão do Gillet, se não me engano, acho que era o Bertrand Gillet, né? Aí tinha uma galera da França que você olhava, que eu olhei lá atrás, daqui a pouco os caras estão aí estourando. Já tinha mais gente que eu nem lembro de cabeça aí. Ponta esquerda, ponta direita, tinha um monte de gente. E aí a primeira vez que a gente conseguiu se classificar, né? Foi a primeira vez que o Brasil Júnior conseguiu se classificar. A gente ganhou 2 jogos na fase classificatória e classificamos para oitavas de finais. E na oitava de finais, cara, a gente se confronta contra a Dinamarca, nosso campeão da Dinamarca. Se não me engano, a Dinamarca era a atual campeã mundial. E o jogo de oitavas de finais e o jogo, né, ele vai para prorrogação. A gente perde na prorrogação com a última bola do jogo. Eu acho que para a gente fazer o gol para virar e a gente toma um contra-ataque, os caras deu o jogo de um gol, onde a arbitragem deu uma prejudicada, uma quadra horrível. E esse campeonato aí foi um dos que ficou marcado assim, para a gente, sabe? Parte do campeonato que de 1997, uma geração dessa geração, né? Tinha Bruno, tinha Léo, tinha Júlio Calil, tinha uma galerinha boa. E era uma época que a gente tinha que amarrar o jogo, né? O tema do treinador. Então era aquela coisa que a gente tinha, que a gente brincava, né? Fazia bola em cima de bola, porque a gente não poderia entregar a bola rápida para os caras, né? Então a gente tem que ter meio que sair só com a bola no passivo, mas a gente era um time bem entrosado, com as ações bem encaixadas, então meio que a gente saía no passivo, né? Mas saía com gol. Então a gente sempre estava enroscando os jogos. Né? E aí tem um contra um do Bruno muito forte ainda, iniciando, mas já era um cara muito forte um contra um, a inteligência do Léo jogando, então tinha uns caras muito bons na época. Mas não teve uma emoção maior de dois momentos, né? A final dos Jogos Pan-Americanos, né? Aquilo lá
contra a Argentina, de você realmente acabar o jogo, você colocar a medalha no peito, ouvir o teu hino, você sabe que faz parte de uma geração, que foi a primeira geração de ser campeã pan-americana, e está classificado para a Olimpíada, né? Assim, depende só de você ali para estar no evento, que é estar treinando, que é estar, né, fisicamente super bem. E, cara, três momentos na Olimpíadas para mim foi bem marcante. Que foi a chegada nossa no ônibus, quando você vê a vila de longe, assim, né? Você fala, cara, eu tô aqui mesmo, é verdade. O momento que você está no vestiário, né, se confronta ali para ir para o primeiro jogo, e quando você escuta o hino nacional. Acho que são umas coisas que ficam bem marcantes assim para mim na memória, sabe? Então, ali passa um filme desde a época do Bairro Novo, da época de Portugal, e aí a época que está ali no momento. Só que é engraçado, eu particularmente, eu curto mais hoje vendo os outros os jogos pan-americanos do que na minha época. Na minha época era um pouco meio que, não uma obrigação, mas eu tinha que estar ali, né? Mas hoje eu desfruto mais. Eu falo, caramba, eu fui para uma competição dessa, poderia ter ido para duas, né? Então, poderia ter ido para três, né? Você fica meio que deslumbrando mais, assim, você sente mais o gosto do negócio. Mas a emoção desses momentos aí foi bem marcante, cara. Se você pudesse voltar em um desses momentos, qual que você voltaria? Putz, eu voltaria, eu vou te falar a verdade, eu voltaria nos Jogos Olímpicos. Mas não pela emoção. Eu voltaria nos Jogos Olímpicos porque uma semana antes de a gente chegar na vila, a gente estava treinando em Barcelona, acho que na Café de Fels, uma cidade lá próxima de Barcelona. E aí a gente fez um amistoso contra a seleção júnior espanhola, e aí eu machuco meu ombro. Né? E aí na verdade, a gente fez o jogo, e aí depois eu fui fazer um treino ainda na academia. E aí eu dei uma lesionada no meu ombro. Aí essa lesão no meu ombro, ela me custou uma má qualidade técnica e física para eu poder realizar os Jogos Olímpicos de uma forma que eu pudesse estar bem. Né? Porque, na verdade, quem me conhece, né, quem não me conhece, eu nunca estive 100%. Eu sempre fui um cara que tive muitas lesões. Né? Mas isso aí é coisa de para frente falar, até por questão médica, tudo. Né? A medicina evoluiu bastante. E aí, mas eu tinha já uma fratura por estresse na perna diagnosticada, na perna esquerda, mas já estava tudo certo, ela estava ali encaixadinha, porque eu fiz esses ciclos tudo encaixado, então eu conseguia resolver tanto o departamento médico da seleção, a comissão técnica também no geral, a gente sabia dosar, então eu conseguia render. Mas aí eu machuco o ombro, cara, num treino. E aí eu vou para a Olimpíada com esse ombro machucado para fazer uma avaliação para saber se eu ia ser cortado ou não. E aí, quando eu chego nos jogos lá, a gente faz uma avaliação. Nosso primeiro jogo era contra a França. E aí é onde a gente senta com o departamento médico do próprio Comitê Olímpico e da Confederação. E aí a gente, grande Tadeu, um abraço, meu goleiro. E aí a gente faz a avaliação, então o Alberto falou, eu preciso dele para jogar, seriam na verdade dois jogos, que era o jogo contra a Grécia e o jogo contra o Egito, que teoricamente se a gente vencesse esses dois jogos, a gente passaria de fase pela primeira vez, né? E aí, cara, eu fico de manhã, de tarde e noite fazendo fisioterapia na vila, eu ficava com um fisioterapeuta com o Henrique Jatobá, para lá e para cá, cara, passando bola, eu tava com o ombro bem congelado, e aí ele foi. Aí eu não joguei o primeiro jogo, e na Olimpíada é um dia masculino, um dia feminino, né? E aí não joguei o primeiro jogo, mas aí fui intensivão na fisioterapia e consigo jogar o segundo jogo contra a Hungria, que a gente perde de um gol. Era um jogo que naquela época a gente meio que sabia onde a gente tinha que
dar os 100% de energia. Que era uma coisa inteligente, eu acho, para a época, mas era uma coisa que, como eu posso falar assim, era uma coisa que ficava ruim também, porque a gente às vezes não acreditava no jogo, e às vezes era um jogo que fazia que você pudesse acreditar mais, né? E eu acho que essa geração aí veio um pouco, além de que de estar jogando junto o tempo todo, né, com alto nível, faz com que todo jogo é jogo, né? A minha geração já era diferente, a gente sabia onde a gente tem que se meter. E aí, contra a Hungria, a gente, com o jogo na mão, a gente perde o jogo de um gol. Né? Então, perde o jogo de um gol, mas ganhando o jogo o tempo todo. E aí, Adriano, no segundo jogo, no terceiro jogo nosso, segundo meu, é contra a Alemanha. Aí a gente faz um jogo equilibrado, legal, bacana, não deixando os caras abrir 2 gols, alguma coisa desse tipo. E aí uma chegada de contra-ataque nossa, e aí eu tinha uma característica de a gente chegar em contra-ataque, eu sempre levava a bola, né? No caso, por ser o direto, né? E aí eu tinha uma característica de desacelerar o contra-ataque e acelerar. Né? Porque esse desacelerar fazia com que, às vezes, o defensor achava que não ia acontecer mais nada. E, às vezes, fazia a troca, né? Ia para a posição de defesa. E aí a gente acelerava para também procurar o espaço em superioridade numérica. Aí eu consigo achar esse espaço de superioridade numérica e me jogo de cabeça. Quando me jogo, eu bato com o Schwarzer, se não me engano, com o Peters, e aí eu luxo o meu ombro esquerdo, cara. Ah, aí eu saio do jogo, aí faço fisioterapia de novo com o ombro esquerdo. Então tá sem o ombro direito, sem o ombro esquerdo, sem a perna. Então eu tava praticamente, fisicamente caiu tudo. Então eu voltaria para os Jogos Olímpicos de 2004. Depois ainda joguei, mas joguei não 100% mais. Então eu fazia uma função para defender, era uma coisa que eu poderia fazer. Mas, assim, se eu pudesse voltar, eu voltaria para os Jogos Olímpicos, não pela questão emocional, mas sim para ver se eu conseguiria realizar 2, 3 jogos ali 100% fisicamente e mentalmente. Ô, Google, e como a fisioterapia entrou na sua vida? Cara, através de lesão, Adriano. Minha primeira lesão no ombro foi. É engraçado, eu joguei em 1995, eu disputei um campeonato brasileiro, que a gente foi campeão, né, pelo Bairro Novo. E aí o juvenil, normalmente era no segundo semestre. E aí o Bairro Novo não vai jogar esse campeonato. Só que no primeiro semestre, eu fui 2 atletas do Maranhão, da época do Alumar, Roberto e esqueci o nome agora, meu Deus, do goleiro, perdão, Aldemar, acho que era Aldemar. E aí eles vieram jogar pelo Bairro Novo, de Olinda. E aí, no juvenil, foi ao contrário. Eles foram para o campeonato e eu fui jogar por eles, pelo Alumar. E aí, eu tive uma luxação nesse jogo contra o Cianorte. Cianorte ou Iporã, meu Deus. Acho que era Cianorte. E aí, eu tive a luxação do meu ombro direito. A partir desse dia, eu tive a lesão do ombro e eu comecei a fazer fisioterapia. E aí, eu tinha, acho que 16 anos, ainda estava no primeiro colegial. E aí, eu começo a assim, meio que me encantar um pouco pela área da fisioterapia. O meu irmão, André, ele é educador físico, né? E na época ele era um estudante, então meu irmão estudava muito anatomia, então gostava muito da questão anatômica. Ah, e aí, só que depois que eu vi a fisioterapia, eu falei, caraca, isso aqui é bacana, gostei disso aqui. Que curso é esse? Como é que era isso? E aí eu comecei a trabalhar isso. E aí, meu que eu já fui mentalmente querer, quando eu fui para São Paulo, querer entrar na faculdade de fisioterapia. E aí você sabe que em São Paulo a gente tinha, o Pinheiros tinha algumas parcerias com algumas faculdades. E aí foi quando eu faço vestibular e entro com a parceria da faculdade. Mas, para minha sorte também, o clube que pagou toda a minha bolsa. E eu não tinha bolsa da faculdade, porque às vezes a gente tem que jogar domingo, eu vi uns atletas de jogar domingo, sábado, pela FUP, né? E aí Nossa. era osso à noite, E aí, só que o Pinheiros pagava a minha bolsa, então não tinha obrigação nenhuma de jogar pela faculdade. Se eu quisesse jogar, eu jogava. Mas aí, como eu jogava no clube, na categoria, às vezes era juvenil, júnior adulto, às vezes era júnior, quem é júnior já é adulto. Então, jogava muitas categorias.
E aí foi quando eu comecei a gostar mesmo da fisioterapia. E aí o que foi? E depois de formado, né? Eu me formei em 2002. Até 2002 eu só tinha 2 cirurgias. Após 2002, depois de formado, eu tive mais 5 cirurgias e completei 7 cirurgias. Então eu meio que fiz uma prática em mim mesmo aí, né? De várias lesões. Pois é, cara. Mas é isso. Mas, Foi é, intensivão. isso seria uma outra live aí para falar de lesões, aí isso aí ia sair daqui amanhã só. Mas aí Ô, foi onde Guga, entrou a fisioterapia no modo geral, né? Assim, meu despertador, disparador mesmo foi a minha primeira lesão e aí, consequentemente, eu já estava dentro. quem que era o cara mais engraçado, assim, que quando se reunia a galera nas viagens, no vestiário, que o cara assim, mano, fica quieto um pouquinho, o cara não deixava você em paz, velho. Gostava da brincadeira. O não deixar em paz chato tinha um monte, né? Tem um monte de cara chato que pegava no meu pé. Mas um cara que é muito engraçado, são dois, né? Que assim, você vê o cara mais quietinho, assim, mas quando abre a boca, você fala, meu Deus do céu. Não tinha um que não caísse na risada. Eu acho que é Mão de Onça e Adalberto. São os dois mais. Muito, muito, Adalberto. Velho Ó, Valdomiro. Esses dois eram impressionantes. Cara. Assim, bem quietos, mas na hora que começava a falar, putz, a galera só caía lágrimas dos olhos. Galera ô, boa. Guga, qual a maior característica do Guga jogando? Que você via seus jogos e falava assim, caramba, olha, porra, essa ação eu dominava. Putz. E assim, né, eu tive vários momentos, né, mas eu acho que que me dava mais gosto mesmo de ver era o domínio das ações, como você mesmo falou, o domínio das ações ofensivas, né? Quando eu percebia que, puta, por uma ação que eu fiz, eu ganhei uma superioridade numérica e aí eu percebia que ou eu mesmo arremessava ou alguém arremessasse com aquilo que foi criado, puta, para mim era uma maior realização, assim. Principalmente que a gente assistia bastante jogos, né? Copiava bastante gente assim de ação, mas colocando dentro da minha característica. Eu não, por exemplo, vamos lá hoje, eu não posso copiar nunca o Carabati. Eu não tenho um contra um dele a força que ele tinha, né? Mas eu gosto. Eu hoje, por exemplo, eu estou falando dos jogadores atuais, até para a galera que está aí. Por exemplo, o Anders Schmidt, não é isso? O suíço, se eu não me engano, é o suíço que joga no Rhein-Neckar Lohe, que vai sair agora. Ele já é mais velho. Esse cara já é um cara que eu tô aposentado, mas às vezes eu fico olhando o jogo do cara de como ele cria superioridade numérica, né? Como ele faz criar. Por exemplo, o Balit era um cara, um amador central, que ele iniciava uma ação de 1 contra 1, onde ele ganhava superioridade numérica. Ele era um dos poucos centrais na época que ele fazia isso, né? Mas a questão do que que eu saía puta, realizado era isso, era ver depois no vídeo, no outro dia ali, você vê a ação que você criava, puta, foi bacana, isso, um passo para cá, um passo para lá, e aí a gente ganhava superioridade numérica. A minha percepção do handball é assim, o handball já começa no 1 contra 1, são 6 contra 6. O que a gente tem que ganhar é um espaço vazio a mais para que eu crie uma superioridade numérica. Ela não vai ser o tempo inteiro, ela vai ser momentânea. Mas essa criação de superioridade numérica momentânea, ela tem que ser executada. Então, quando você cria isso, para mim aquilo ali já era um sonho. E aí, cara, no Pinheiros, no Bairro Novo também era assim. Eu tive 2 treinadores, Iberê e César, aqui na base, que tecnicamente não tem igual. Assim, eu saí daqui de Recife sabendo arremessar no primeiro passo, no segundo, no terceiro, na linha de cintura, né, por baixo, boliche, inclinação, com salto, linha de cintura. Então, assim, a gente treinava todas as formas técnicas individuais, principalmente para a categoria, né? Porque categoria de base você tem que treinar técnica individual mesmo, né? Saltar com os 2 pés, né? Então a gente tinha que fazer tudo isso. E eu saí daqui do Bairro Novo com toda essa técnica individual. Quando eu cheguei para treinar com o Hortelã e com o Austin,
Porque eu treinava com o hortelã na categoria de base e depois treinava com adulto com o Austin. Então, eu fui um cara que dei muita sorte de ter treinado só com feras aí. E aí, hortelã também nas categorias de base faziam muito gesto técnico individual, porque é para a categoria de base, né? Só que esses gestos, quando ia acontecer eu tinha já um certo domínio por ter treinado, né? Você mesmo fez várias lives aí com um monte de gente, que depois eu fiquei dando estudado e achei bacana. É repetição, né? Quanto mais você repete, mais próximo de uma melhor qualidade de gesto técnico você fica, né? E aí isso já fica automático em você para quando isso acontecer dentro de um jogo, essa tua tomada de decisão, você já consegue ter ela, né? Porque você está treinado para isso. Isso é repetição. Quanto mais você repete, é cognitivo. Você vai melhorar a tua qualidade motora para isso. Né? Você melhorando a tua qualidade motora, teu gesto técnico, tua tomada de decisão, ela vai ser o mais correta possível. Né? Então, o que faltava para mim um pouco em São Paulo, um pouco não, mas eu também era muito novo, né? Era aprender a entender o jogo. Né? Como entender o jogo, né? Então, isso era o meu maior desafio. E aí eu tive um treinador que foi o Hortelã, que, cara, o Hortelã é muito chato ainda. Até conversando com o pessoal mais novo, cara, o Hortelã é muito chato. Mas era um cara que a gente perdia um jogo, cara, ele ganhava um jogo. Eu joguei com uma equipe no Pinheiros em 2002, com o Martin, com o Léo, onde a gente tinha 3 armadores centrais e o Hortelã colocou os 3 para jogar. Então hoje eu vejo o jogo um pouquinho, não é que é comparado, né? Mas a dinâmica do jogo hoje, os armadores não se guardam posições, né? Você inicia com o lateral esquerdo, com o central, com o meia direito, mas durante o jogo, o meia direito não tem que saber chutar lá na minha esquerda, o meia esquerda tem que saber chutar aqui na minha direita. E por diversas situações de jogo, né? E Hortelã já tinha isso. Então, eu lembro que o Marco falava muito assim, quando a gente perdia um jogo, às vezes, ele falava assim, não se preocupa, né? Em espanhol, ele falava assim, não se preocupa que amanhã, chamava o Hortelã de careca, que amanhã o careca vai vir com todo mapeado. Só que aí ele não se preocupava porque o Hortelã lá estudava, mas quando chamava ele, Léo, uma galera, ele, né, dava uma pancada. Olha isso, veja isso aqui, isso lá, não pode. E era uma época que a gente não tinha edição. A gente tinha que assistir o jogo. Meio que ele anotava o número lá, ó, minuto tal, aí colocava, passava a fita, voltava. E às vezes o nosso vídeo durava 1h10, 1h30. Né? Hoje em dia o jogo é editado, é colocadinho ali, encaixado. Né? No final da minha época já era assim também, com a vinda do Jordi, primeira vinda do Jordi, então facilitava muito. Então, assim, faltava isso, entender o jogo, sabe, Adriano? Como é que eu entendi? Então, minha realização mesmo no jogo, quando acabava, ia para casa no outro dia, era saber que, puta, ação, tanto uma ação individual, mas uma ação individual no sentido de que ela foi criada para que o grupo pudesse andar, né? Então, assim, de superioridade numérica, de como foi isso, as ações, pô, 6 contra 5, quando a gente, se você tem, quando os juízes colocavam os 2 minutos para o time adversário, né, Adriano, aí facilitava para a gente. Aí, esse 6 contra 5, cara, se você tiver 10 6 contra 5 com a equipe, você não pode, perdão, você não pode desperdiçar o 6 contra 5, né? Então você tem que ganhar o jogo no 6 contra 5. E hoje em dia ainda tem essa questão de colocar o goleiro linha e tal, mas na época era 6 contra 5, era 6 contra 5 mesmo, né? E a gente às vezes atacava com 5. Então, assim, o jogo era meio que isso, né? O 6 contra 5, você tinha que ganhar o jogo, não tinha para onde correr, né? Então, aquilo que eu falei, o jogo já é colocado numa igualdade numérica. Quando se tem, você está com superioridade numérica através de uma regra, pô, você tem que ganhar o jogo ali. Só que às vezes a ansiedade era de você ganhar o jogo de 3-0 no 6 contra 5. Se você ganhar de 1-0, perfeito. Na outra parcial, você tem que ganhar de 1-0 de novo. E aí você vai somando. E às vezes isso era um entendimento do jogo. Mas eu saía realizado mesmo no outro dia no jogo, é lógico, a vitória, mas quando eu saía, eu entendia que, puta, tudo hoje foi montadinho. O que a gente mapeou no treino, na semana, foi encaixado aqui, eu já saía muito feliz.
Que demais. Ô, Guga, e se você pudesse lembrar de um jogo, velho, aqui no Brasil, ou Paulista, ou Liga Nacional, que você fala que aquele jogo que você arrebentou. Você foi o melhor do jogo, não tinha bola que, cara, você dominou o jogo. Você lembra de algum ou não? Agora Sei você que me teve vários pegou. aí, mas tenta lembrar um assim que foi bem marcante. Caraca, vamos lá. Deixa eu ver aí. Liga Nacional, Campeonato Paulista, pelo Pinheiros, pela Metodista. Cara, eu tive, assim, eu não vou lembrar de um jogo, mas assim, eu acho que, por exemplo, eu vou tentar falar dos dois clubes que eu joguei, né? Até a final dos Jogos Pan-Americanos mesmo de Santo Domingo, é, foi bem legal, porque eu era um cara ainda ativo, meu braço era um braço ativo ainda, em 2003. E aí eu acho que eu dei 8 chutes no gol de 7 gols. Mas não só pelos gols. Eu acho que se pegar a súmula tem isso, 7 gols. Não só pelos gols, mas pelo que eu te falei. Algumas situações criadas no jogo. Né? Então, era uma equipe que eu tinha um pouco de domínio ali de tudo do que eu ia fazer. Né? No Pinheiros, cara, teve uma época de 2002 ali, que, putz, era um jogo que a gente era difícil ter um jogo mal, assim, mas dizer que eu arrebentei, porque eu não vou lembrar. E na Metodista, acho que teve a minha geração de 2008 ali, que a gente fez uma temporada muito, muito forte ali. E aí, quando eu voltei um pouquinho para minhas origens, né, fui jogar um pouquinho do lateral esquerdo, por lesões de alguns atletas, aí Diogo foi para o centro da quadra, e eu fui para a lateral esquerda, e aí aquela equipe ela andava redondinha também. E aí eu acho que naquele ano teve uma semifinal contra São Caetano do Campeonato Paulista, e aí eu acho que eu faço um baita de um jogo, eu acho que eu faço quase uns 8 a 10 gols no jogo, alguma coisa assim, no Baitão. É um jogo muito bem bacana, assim, de lembrar. E até tá acho que num canal aí que eu nem lembro qual que é. Acho que Atletas do Handball, eu acho que deve estar por ali. E aí acho legal porque tem poucas coisas de antigamente, né? Por mais que se passasse na TV, né? Na ESPN e tal, mas a gente tem pouca coisa gravada, cara, assim, de mostrar, né? E hoje em dia é mais fácil, né? A gente está dentro de um Big Brother, na verdade, da vida, né? Mas eu acho que algumas situações nesse ponto aí. Ô, Guga, queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que está começando a jogar o handball agora, está nos primeiros anos de carreira, né? Está iniciando aí uma jornada, né? Queria que você desse algum conselho aí para essa galera que está nessa fase da vida. Que legal. Eu acho que até não só para o mundo hoje que a gente está vivendo, né? Um mundo bem difícil, mas que ao mesmo tempo a gente não pode desistir. Né? E a gente tem que ter disciplina. Acho que se a gente tiver disciplina, o mundo está mostrando que a gente consegue ir longe, a gente consegue evoluir. E essa disciplina eu acho que leva a gente a não desistir das coisas. Né? É, vai ter uma pedra pequena, vai ter uma pedra grande, vai ter um automóvel na tua frente, vão ter vários obstáculos, mas eu acho que a gente não deve desistir. E cara, assim, eu sempre coloco isso na minha vida. Né? Eu acho que a gente tem que sonhar. Se você não tiver sonho, a vida não vale a pena. E quando você sonha, eu quero isso, vai lá e busca. Né? Vai lá, chega próximo disso daí. Eu acho que o sonhar faz parte da vida. Quando você deixa de sonhar, eu acho que você tem que buscar um pouquinho mais de ajuda. Então, assim, insista e persista, né? E sonhe. Eu acho que dá para chegar longe. Você vai longe. Caraca, que demais, gente, que demais. Ó, poderíamos ficar aqui umas 5, 6, 7, 8 horas. Tem muita resenha, muita Pô, conversa valeu. boa. Nem 8 perguntas do que eu tinha separado aqui que a galera tinha mandado. Pô, Guga, foi sensacional, me diverti Legal, bastante, cara. adorei conhecer Putz, um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, relembrar grandes momentos. E a obrigado. galera passou aqui, mandou mensagem aí, show de bola também. Queria agradecer a todo mundo que passou aqui. Guga,
Queria te agradecer do fundo do coração, brother, por ter disponibilizado o seu tempo, né, que é o bem mais precioso que a gente tem para estar aqui essa noite, trocando uma ideia, relembrando grandes momentos. E, cara, sou super seu fã e muito feliz de estar com você aqui nessa noite, cara. Muito obrigado, viu? Ô, Adriano, eu que agradeço, cara, pela lembrança. Parabéns pelo seu canal aí, parabéns por tudo, pela sua história aí no handball, né? Que você também tem uma grande história no handball. Isso é bacana e a gente tem que valorizar essas pessoas que têm história e que amam o handball brasileiro, que gostam do handball brasileiro. De alguma forma conseguiu ajudar, né? E se essa ajuda foi uma pedrinha, se foi uma rocha, se foi um tanque, não interessa. O importante é que a gente ajudou e vamos continuar na luta aí para que a gente volte para esse futebol brasileiro aí primeiro a gente precisamos, né, pensar numa boa gestão. Tomara que essa nova gestão aí faça melhorar o nosso handball brasileiro e agradeço, cara, pela lembrança e eu deixo um recado para você. Sempre que puder, convide pessoas, a história um pouquinho do handball. A história do handball não começou de hoje, começou de ontem. E tem muita gente aí que lá para trás, que puta, tem muita história para contar, muita história boa. Eu tenho certeza que vai enriquecer essa galera nova, a galera das antigas aí para a lembrança. Então, cara, parabéns aí pelo teu canal, pela tua live. E Deus abençoe a nós aí para que a gente possa sair desse furacão de vida aí. Estamos passo a passo. É isso aí, com certeza. Obrigado, viu? Guga, super feliz, cara. Obrigado mais uma vez. Queria desejar uma boa semana para você e um ótimo final de semana. A galera, queria também agradecer a galera que passou aqui com a gente. Ó, o Júlio tá aí também, uma galera muito Olha o 10. Julião E aí, ó, obrigado, que viu? vergonha. Ele tá na nossa lista aqui também, tá na nossa lista aqui, para Boa, convidar ele boa. também. Eu acho que é de novembro, Pode não lembro colocar agora. boa, colocar uma galera aí, os caras iam contar um monte de história minha aí, mas é tudo mentira, Adriano. Ainda bem que não entrou ninguém. Ainda bem que você já falou aqui Deixa antes, eu pô. contar uma história do Júlio que ele vai falar aí, se ele tiver aí, ele vai confirmar rapidinho. Foi minha transferência do Pinheiros para Metodista, né? E aí cheguei na Metodista, puta apresentação, a Metodista com uma baita de um patrocinador, era um time que jogavam 14 e ficavam 8 caras de seleção brasileira fora na arquibancada, um baita de um time e tal, e o Alberto dando a apresentação, tudo de patrocinadores e tal. Aí o Alberto pergunta quem que joga com a 20, né? E aí o Júlio levanta a mão, aí como se sou eu, né? Aí o Alberto fala para ele, jogava, quem joga agora é Guga. Aí eles falam, não. Aí eu falei, não, Alberto, não precisa não, joga com outro número. Não, jogava. Aí ele tá aí. Esse é meu irmãozão aí também, que a gente fez no handball. E ele sabe que as portas estão abertas aqui no Recife. Mas são algumas histórias que tem que é melhor ficar quieto, senão a galera vai contar um monte. Aí vai falar, é legal, Ai, legal. que demais. Guga, obrigado, tá? Show Não, de bola. obrigado, viu, cara? Com Deus aí. Muito obrigado. Amém para todos. Grande abraço. Valeu! Valeu.